O barco misterioso na borda do mundo, 4 de maio de 2019. Há lugares em nosso mundo que se encontram bem além dos confins da civilização, existindo para fora de nossas cidades e sobre o horizonte, na maior parte longe dos olhos humanos. Estes são os locais que mal conhecem o toque de seres humanos em tudo, desconcertes desconhecidos que permaneceram os mesmos sobre os eras e que parecem quase não nos querem lá em tudo. Entre esses lugares remotos na borda do nosso mundo conhecido são muitas vezes mistérios e enigmas que desafiam nossas tentativas de compreendê-los tão certamente como eles desafiam a invasão humana, e um deles é um barco misterioso, abandonado e inexplicável em um dos mais acidentados, os lugares menos explorados do planeta. Caminho para o extremo sul do mundo, ali mesmo no meio de um dos lugares mais inóspitos e remotos na Terra, é a remota subantártica ilha de Bouvet, encontrando-se cerca de 1.700 quilômetros, 1.100 milhas, ao norte da Princesa Astrid Costa da Rainha Maud de Terra, Antártida. Um desabitado, vento devastado, barra frígida de rocha vulcânica envolto em nevoeiro, parece ser a superfície de algum mundo alienígena, proibindo e agressivo para todos os que vêm aqui. No entanto, vêm aqui as pessoas têm. Descoberto em 1739 pelo francês Jean-Baptiste Charles Bouvet de Lozier, houve excursões esporádicas a esta terra de neve e vento de tempestade, batida de outro mundo ao longo dos séculos, e por um tempo era uma terra quase mítica que muitos não podiam mesmo localizar em tudo, iludindo muitos exploradores e colocado erradamente em mapas todo o caminho até 1808, a sua localização não é realmente totalmente conhecida ou devidamente definido em cartas náuticas até 1898. Ilha Bouvet. O que os primeiros exploradores descobriram quando chegaram aqui era uma extensão de rochas e imponentes penhascos, cerca de 19 metros quadrados na área, sentados entre o mar cinzento de agitação a partir do qual surgiu como um deus antigo para a torre sobre as ondas. Na verdade, tão implacável foram as condições aqui e tão inacolhedor foi a abordagem, com seus penhascos, rochas, tempestades perpétuas, e falta de pontos de desembarque, que foi visto em grande parte como impossível até mesmo pousar aqui em tudo, forçando aqueles que acharam que apenas observar de longe como uma besta perigosa rosnando. Foi devido a esta natureza agressiva que a ilha de Bouvet nem sequer foi oficialmente pisada pelos seres humanos até 1927, quando o navio norueguês de pesquisa Norvegia conseguiu pousar aqui e sua tripulação, liderada por Harald Horntvedt, foi capaz de penetrar com sucesso no interior. Foi neste momento que esta terra feroz foi reivindicada para a Noruega e batizada Bouvetolha, embora também tinha sido reivindicada pelos britânicos em 1825 e chamado Ilha de Liverpool. A expedição não ficou muito tempo, e depois de deixar para trás uma cabana e alguns suprimentos que deixaram esta terra alienígena para trás. Em 1930, a ilha foi concedida pelos britânicos à Noruega, e não seria até 1955 que havia qualquer esforço real para fazer outra jornada, quando o navio sul-africano Transvaal visitou com a intenção de Scoutinglo como um possível local para um veículo estação de ir. Então, em 1958, foi encontrado pela embarcação americana Westwind que a atividade vulcânica tinha criado uma extensão anteriormente invisível de terra rochosa livre de gelo, medindo cerca de 400 metros de comprimento por 200 jardas de largura, que foi nomeado Niroisa, a palavra norueguesa para Novo Monte. A próxima expedição não seria até 1964, quando o navio sul-africano RSA e o navio de gelo antártico da Marinha Real Britânica HMS Protector chegaram ao temível clima, mas conseguiram finalmente derrubar uma equipe de pesquisa, liderada pelo tenente-comandante Alan Cravford, para a Niroisa de helicóptero. Foi durante esta excursão que eles iriam encontrar algo bastante anômalo de fato.
Como eles escolheram através da paisagem rochosa, a equipe se deparou com uma lagoa rasa no centro de que sentou-se um barco abandonado meio afundado descrito como um baleeiro ou barco salva-vidas. Ainda não havia nenhum sinal de qualquer tripulação que não alguns equipamentos espalhados na costa, e ninguém tinha ideia de onde ele poderia ter vindo ou como ele tinha terminado lá em cima. Não havia marcações no navio, nada para indicar qual era a nacionalidade, e uma busca do terreno circundante não mostrou nenhum vestígio de ninguém ter sido encalhado ou de qualquer incêndio ou acampamento. Estranhamente, não foi encontrado para ser um dispositivo de flotação de cobre que tinha sido desenfurada e feita plana por razões desconhecidas. O navio era obviamente de uma embarcação maior, não tendo nenhum motor, nem mastro ou velas, e somente um único par de remos, mas não havia nenhum sinal de todo o navio maior tampouco, e além disso era a mais de 1000 milhas de toda a rota conhecida do comércio. Era apenas um barco misterioso sentado no meio do nada no lugar mais inóspito da Terra. Uma expedição adiantada à ilha de Bouvet na época. Eles eram incapazes de fazer muita investigação do barco enigmático, como o tempo era áspero e eles foram cercados por uma colônia de selos de elefantes agressivos que os impediu de chegar muito perto. Eles foram sobre a coleta de algumas amostras de rocha e mapeamento da área antes de começar a seu caminho. O pensamento de onde o barco tinha vindo e onde a sua tripulação desaparecida tinha ido pesando pesadamente em sua mente. Estranhamente, parece que este barco seria uma espécie de desaparecer depois disso, com uma expedição em 1966 à mesma área, não fazendo nenhuma menção a ela, apesar do fato de que a lagoa em questão foi cuidadosamente pesquisados. É estranho no fato de que o barco estranho da ilha de Bouvet realmente nunca foi mencionado em todos fora do diário de Crawford, deixando a coisa toda camuflada em mistério. De onde veio este barco e para onde foi? Há muitas teorias sobre a estranha descoberta ao longo dos anos. Considerando que não havia restos humanos encontrados ou qualquer sinal de um parque de campismo nas imediações, pensa-se que talvez este barco tinha lavado em terra nos mares tempanantes e sua tripulação mais tarde resgatado para deixar o seu ofício para trás, ou que tinha ido para morrer algures e no interior, mas por que arriscar o terreno traiçoso e deixar a relativa segurança de onde eles estavam? Eles poderiam também ter vindo de um naufrágio, mas ainda estamos à esquerda com a questão de por que qualquer navio teria sido em qualquer lugar perto da ilha, em primeiro lugar, ou como o barco salva-vidas teria sido capaz de atravessar os mares ásperos em tudo. Outra ideia que foi colocada para frente é que nunca houve qualquer tripulação sobre ele para começar, e que era um abandonado que acabou de acontecer para lavar em terra aqui. No entanto, foi encontrado algum equipamento de uma tripulação na costa, e desde que o barco em si foi intacta, parece improvável que teria apenas aconteceu de ter flutuado para a lagoa sem ser guiada, não sendo esmagado contra os muitos penhascos e rochas irregulares. Há também a ideia de que o barco pode ter ido intencionalmente lá de algum navio que passa em uma excursão, após o qual o barco foi abandonado, ou que uma tripulação de desembarque tinha chegado em terra em 2 barcos e deixou em um, mas por que eles fariam isso? Por que deixar um barco perfeitamente bom para trás? Na verdade, porque eles teriam mesmo arriscado navegando seu caminho para a lagoa, em primeiro lugar, e porque eles martelado fora que tanque de flutuação. Houve algum tipo de emergência que ocorreu e se assim o que? Ninguém sabe. O barco salva-vidas misterioso tornando tudo ainda mais misterioso é que não parece haver qualquer registro conhecido de uma embarcação maior passando a área entre os anos de 1955 e 1964, que é quando o barco teria aparecido lá, e nenhum registro conhecido de qualquer naufrágio também. É possível que algum registro existe em algum lugar, mas parece ser uma tarefa assustadora para encontrá-lo, semelhante a uma agulha em um palheiro. O investigador histórico Mick Traço, do local excelente uma explosão do passado, diz deste conundrum. Claramente mais pesquisa é necessária se estamos a apalpar para a solução certa. A maioria dos materiais existem, mas eles necessitam de trabalho.
Há diretórios, por exemplo, de todos os naufrágios conhecidos e desastres marinhos ocorridos durante os anos 1955-64. Mas estes livros, quando consultados, acabam por ser mais minuciosamente organizados alfabeticamente, por nome do navio, sem qualquer sistema de referência cruzada por data ou lugar. Isso significa que a única maneira de localizar um naufrágio provável é ler todo o conjunto de 3 grandes volumes, todo o caminho de Aze Oaking. Ou que graças a esta limitação desesperada e minha vontade enraizada própria para dedicar um par de dias para arar através de cerca de 800 páginas de perto tipo em busca de algo que é muito possivelmente não existe mais que eu posso dizer, depois de passar pelo negócio em D de apenas um dos 3 volumes, é que qualquer naufrágio capaz de deixar um grupo de homens lutando através do Oceano Meridional em um bote salva-vidas deve ter ocorrido antes do final de 1962. Nenhum dos destroços ocorridos entre janeiro de 1963 e março de 1964 se encaixa remotamente no projeto. Nos últimos dias, foi suspeitado que o barco salva-vidas misterioso poderia ter vindo de uma expedição russa para a área na década de 1950. Em 1958, a frota de baleeiros da Antártida Slava passou e as embarcações que o Slava e o Ivanozenko supostamente conseguiram estabelecer 2 estações terrestres na ilha. Considerando que esta operação foi muito hush-hush na época, faz sentido considerando o prazo que um de seus barcos poderia ter sido deixada para trás, após o que os elementos poderiam ter despojado de quaisquer marcações de identificação. No entanto, há pouca evidência para provar que eles nunca realmente mesmo foi em terra e nenhuma informação sobre o que eles estavam até em Bouvet Island, em primeiro lugar, deixando esta parte da teoria do limbo da especulação em que este caso parece condenado a demorar. No final ficamos com esta descoberta de passagem estranha que nunca foi seguido ou explicado satisfatoriamente, e é provável que os únicos que nunca saberão são a própria tripulação e, talvez, os selos de elefante, o seu destino congelado no tempo e da paisagem em si.